Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, eu sou líder da Escola de Ativação Profética. No vídeo devocional de hoje, nós estamos em deslocamento pelo interior do Pará. Eu estou gravando dentro do carro para não deixar de abençoar vocês. Nós estamos falando sobre dons espirituais, falamos de 1 Coríntios capítulo 12. Foi a introdução à temática onde eu falei sobre a palavra de ciência ou palavra de conhecimento, conforme a tradução que você tem aí na sua Bíblia. Na sequência nós falamos sobre palavra de sabedoria. E hoje eu vou falar sobre o terceiro manifestar do dom do Espírito Santo, que fecha esse pacote de revelação. Esse grupo de revelação, que é o discernimento do Espírito. Discernimento espiritual é uma habilidade do espírito humano exercitado pela comunhão com o Espírito Santo. Implica numa habilidade sobrenatural de discernir, de perceber, de entender, de concluir raízes motivais por detrás das palavras ou das atitudes, das aparentes maquinações da alma humana. Lá no original grego, a palavra discernir é diakrisis. Os especialistas em grego que me perdoem pela jacuzice na pronúncia. Que significa julgar, entender, discernir. A ideia é algo que penetra de fora, atravessando o interior para ver o que está dentro da pessoa. Ver o que está dentro da pessoa é discernir espiritualmente uma pessoa. Existem três tipos de espíritos. Existe o espírito humano, existem os espíritos malignos, demoníacos, existem os espíritos da parte de Deus. Não só o Espírito Santo de Deus, mas os anjos de Deus e os espíritos ministradores do reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3 diz assim, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer Jesus é maldito, Jesus é anátema, maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Esse dom opera de duas formas. Ele opera de uma forma geral, abrangente, ambígua e de uma forma específica, individual, aplicada na experiência pessoal do indivíduo. Basicamente é descobrir a fonte espiritual de uma palavra, de uma frase, de uma ideia, de um pensamento, de uma atitude, de uma ação individual, discernir uma atmosfera ou discernir uma egrégora espiritual. Volta aí nos vídeos anteriores que eu explico o que é egrégora. Segunda forma é habitualmente de identificar demônios específicos, seus instrumentos, seus aparelhos mediúnicos ou discernir o propósito dos próprios anjos de Deus, dos espíritos ministradores enviados da parte de Deus para nos servir. Os dois casos, não é só discernir demônio não, discernir o próprio equipe angelical que Deus designou para uma reunião, para uma missão, para uma viagem específica. O texto base para entender o discernimento espiritual é Atos capítulo 16. Versículo 16 a 18 diz assim, E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores, e esta seguindo a Paulo e seguindo a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela, e na mesma hora ela saiu. Veja que essa operação desse discernimento espiritual foi alguns dias para Paulo discernir que não era apenas uma massagem no ego ou uma manifestação da alma nos lábios dessa jovem. Havia por detrás disso um espírito, e necessariamente não quer dizer que esse espírito estava incorporado em estado de possessão demoníaca, mas ele discerniu a manipulação, os tentáculos e as raízes motivacionais malignas. Embora que a frase que ela estava dizendo, a frase era verdade, eles são homens de Deus que estão pregando o evangelho. Não importa se o cantor de Deus é do diabo, eu analisei a letra da música. Grande coisa, o que ela está dizendo na letra da frase dela que está correto. Ela está falando a letra certa. O espírito do pacto que ele fez para fazer sucesso, o bebê que ele sacrificou para vender CD, para vender música, para ter visibilidade, para atrair as multidões, a alma dele,
É isso que importa. Não estou dizendo que todo cara que faz sucesso tem pacto com o diabo. Existe cara que é competente, existe cara que trabalha, diligente no trabalho, mesmo que ele não seja cristão ou não seja evangélico, é possível ele ser bem sucedido, tá? Sem extremos de superstições religiosas, mas buscando sempre o discernimento da essência espiritual. Marcos capítulo 5, versículo 7. Clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Bom, parece que é um mendigo, um louco, um pelado, que mora no cemitério de Gadara, falando com Jesus. Conjure-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então assim, Jesus ele está enxergando no mundo espiritual, e para muitos é apenas mais um mendigo, mas para Jesus não, é um mendigo em estado de possessão demoníaca. Ele consegue ver o profundo, por dentro da pessoa. Discernir um demônio numa pessoa, ou discernir uma equipe de anjos que ministra com um profeta, é discernimento espiritual. O que o dom do discernimento espiritual não é, porque às vezes entendendo o que não é mais fácil formar uma convicção na mente daquilo que é o dom de Deus, né? O dom do Espírito Santo não é uma leitura humana fundamentada na alma de padrões e comportamentos da psicanálise. Análise baseada puramente no que você está vendo com os olhos naturais. Eu estudei comportamento, estudei a linguagem corporal, eu estudei o tom de voz, a velocidade da respiração. Todas essas técnicas são reais, servem para alguma coisa, não para o ministério profético, porque se você sair da revelação do Espírito e usar essas técnicas, é uma linha muito tênue entre profetizar de Deus, da mente de Deus para a mente e os corações das pessoas, e manipular e induzir elas pelo que você está lendo e interpretando com as faculdades da tua alma. Então cuidado. Tanto quando você recebe uma profecia, se a pessoa está ministrando a partir do poder latente da alma dela, ou se ela de fato está ministrando pelo poder do Espírito Santo de Deus, ou se ela está ministrando inspirada por espírito de adivinhação, que está acertando tudo, mas é o espírito de adivinhação que vai te levar à pornografia, ao adultério, à idolatria, a se curvar e se prostrar diante de falsos deuses. Muito cuidado com tudo isso. Discernimento natural puramente ligado aos 5 sentidos. Discernimento psiquiátrico, técnicas da psicanálise, da psicologia, da alma, da mente. Não é pecado estudar essas técnicas. Depender única e exclusivamente delas e atrofiar as faculdades do Espírito Santo é que é imaturidade. Você pode usar essas técnicas, contanto que você não atrofie a habilidade do Espírito Santo de Deus no espírito do adorador, do intercessor, do profeta, do espírito humano. Vou te dar vários textos que numa aula completa da Escola de Ativação Profética eu levo 2 horas para desossar cada um dos textos. Aqui eu só vou citar Marcos capítulo 9, Mateus 16, 15 em diante, Atos capítulo 8 e 23, Atos capítulo 13, 9 ao 12, Atos 16, 16, 18, que é o que a gente leu lá em cima. Não vou citar todos esses textos, isso fica para uma aula complexa de 2 horas da Escola de Ativação Profética. No nosso devocional a gente está tentando abreviar o tempo para facilitar o maior número possível de pessoas na sua rotina diária. Semelhante aos demais dons espirituais, o dom do discernimento espiritual é motivado pelo Espírito Santo, ativado pela fé individual, fundamentado na palavra de Deus, exercitado na repetição. Eu já falei isso nos 2 últimos vídeos, eu vou te citar o texto de repetição. Hebreus capítulo 5, versículo 14. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício, pela repetição, conforme a tradução que você tem na sua Bíblia, constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Discernir tanto o bem quanto o mal é um músculo que precisa ser exercitado no espírito do homem. É uma faculdade do espírito humano que precisa ser anabolizada, exercitada, repetida. Pode vir o discernimento espiritual em uma forma de visão, de impressão mental, ou pode vir também em uma forma de fluir profético, línguas estranhas seguidas de interpretação. Pode ser um discernimento por sonho, mas normalmente quando você tem uma experiência de êxtase com o Espírito Santo de Deus no campo e nesse agrupamento de revelação, porque não existe o dom de revelação, existe o conceito de revelação, que é a perfeita harmonia do discernimento espiritual, da palavra de sabedoria e da palavra de conhecimento. Essas 3 manifestações do dom do Espírito Santo simultaneamente juntas e alinhadas gera aquilo que popularmente as pessoas chamam de revelação.
A revelação do Espírito, ela é o produto, então, desses três manifestar, desses três fluir, dessas três operações do dom do Espírito Santo. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento do Espírito. Normalmente eles acontecem juntos, simultâneos, em um dado momento, mais ênfase a um, mais ênfase ao outro. Propósito do dom do discernimento espiritual: revelar a existência de principados ou de poderes demoníacos sobre uma empresa, sobre uma organização, sobre uma casa, sobre uma família, sobre uma fazenda, sobre uma cidade, sobre cultura, sobre nações, sobre uma igreja, sobre um indivíduo. Revelar circunstâncias de oposição e resistência, tanto emocional quanto espiritual, ao avanço do reino de Deus. Discernir quais anjos de Deus irão ministrar junto com você na reunião. Porque as pessoas acham que discernir é só discernir demônio. Não, você tem que usar o dom de discernimento espiritual. Você está preparando uma mensagem para domingo à noite. Deus, qual é a atmosfera de domingo à noite? A reunião de domingo à noite é uma atmosfera de cura? É uma atmosfera de prosperidade, multiplicação e pagamento de dívidas? É uma atividade de libertação? Depressivos, deprimidos, suicidas, alcoólatras, drogados? Cada reunião, Deus, no Espírito de Deus, sonda o coração do Pai e sonda o nosso espírito e traz um peso de intercessão. Isso está diretamente ligado ao exercício de discernir atmosferas. E quando você discerne atmosferas, você não está discernindo apenas os demônios que vieram nas pessoas para você expulsar. Você está discernindo qual a equipe de anjos que Deus vai te dar para aquele congresso, para aquele evento, para aquela reunião, para aquela viagem, para aquele acampamento, para aquele culto, naquele dia específico onde você vai ministrar. Então você também vai discernir os anjos de Deus que vão servir a Deus junto com você, e isso vai gerar uma atmosfera. Não adianta Deus designar uma equipe de anjos para cura e você pregar sobre provérbios de sabedoria, por exemplo. Não, quando você ministra uma palavra, uma equipe de anjos correspondente tem que ser ativada. Porque uma coisa é você ter o conhecimento teológico da palavra, outra coisa é você carregar e portar no teu espírito a unção e o código profético da palavra que você está ensinando. São duas atmosferas totalmente diferentes. Muitos fariseus, saduceus, publicanos ensinavam textos bíblicos nos dias de Jesus, mas Jesus ensinava com um peso de autoridade, porque ele carregava um depósito de glória, uma cavote. Ele não apenas didaticamente comunicava informações teológicas, ele comunicava zoe, comunicava vida e vida abundante. Então também o discernimento do Espírito é para usar na discernir e compreender pelo Espírito de Deus qual atmosfera e qual equipe angelical ele vai manifestar através de você numa determinada palavra, numa determinada reunião, num determinado treinamento. Fortalecer e exercitar o espírito humano para cumprir os propósitos específicos de Deus aqui na Terra, para o avanço do reino de Deus. Isso está ligado com o Hebreus capítulo 5, versículo 14, homens e mulheres aptos, treinados pela repetição para comer o alimento sólido, para sair do feijão com arroz e leitinho. Bom, objetivo prático e simples de entender a manifestação do dom de discernimento de espíritos, tá? Tanto espíritos bons quanto espíritos ruins, como espíritos humanos. Já vi pessoas apanhando para expulsar demônio e eles não estavam lidando com um demônio. O que estava incorporado naquela outra pessoa não era um anjo de Deus nem um demônio do inferno. Eles estavam expulsando um espírito humano. Por isso a dificuldade, por isso a resistência, por isso a demora em sair. Por quê? Porque espírito humano tem livre-arbítrio. Você faz um exercício em nome de Jesus, o espírito humano resiste ao nome de Jesus. O espírito demoníaco incorporado, ele não pode resistir ao nome de Jesus. Ele é demoníaco, ele já foi derrotado na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Mas existem espíritos humanos, por projeção astral, incorporado em pessoas, fingindo-se ser espíritos demoníacos. E aí o ministro da libertação se sente assim arrasado, constrangido diante de toda a congregação. Principalmente esses bobocas que querem fazer da libertação um show de autopromoção pessoal. Eles não estão exercitando autoridade de expulsar demônios para servir em amor. Eles estão usando essa autoridade e essa dinâmica da fé para se autoafirmar e suprir o seu complexo de inferioridade mal resolvido e maltratado lá na cura interior e na libertação. Então preste atenção, às vezes você está lidando com um espírito humano fingindo ser um espírito demoníaco. E aí você está apanhando para esse demônio, que você manda ele embora, ele diz não saio, não saio, não saio. Considere a possibilidade de estar lidando com um espírito humano que tem livre-arbítrio e fingindo ser um demônio para te constranger e te desmoralizar.
Sirva em amor, não para se autoafirmar. E não use as pessoas para expô-las a um constrangimento vexatório na hora do exorcismo. Faça isso sempre que possível, talvez num local um pouco mais reservado. Se não for possível, expulsa na hora do culto, no meio da pregação, no meio do louvor, sem querer fazer um protocolo doutrinário em cima disso, mas visando sempre a restauração da pessoa e não o constrangimento dela. Te abençoo com essa palavra de discernimento espiritual. Exercite o discernimento espiritual. Ore a Deus pedindo que anjos ministradores de discernimento espiritual sejam liberados do céu para auxiliar e relacionar com você. O Espírito Santo de Deus é o que opera tudo em todos. Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, mande seu pedido de oração, deposite sua oferta, faça seu voto com Deus, seja oferta de gratidão, seja oferta de fé. Eu vou pedir para vocês que estão escrevendo muitos testemunhos de curas, de bênçãos que receberam pelo nosso canal, diversas ferramentas de oração, intercessão e devocional diário. Por favor, manda um videozinho assim, 2 minutos, 3 minutos, manda para mim, manda para Rosane. Nós vamos tentar compilar isso aí. Rosane é um presente de Deus que cuida dessa parte mais editorial dos vídeos, tá? Glória a Deus pela vida de você. Até o devocional de amanhã e não esqueça, lave o pé e tome leite com farinha antes de dormir. Um dia abençoado para você.